Então nós iremos retomar aí, né, o nosso projeto. Nós estamos num projeto de resolver todas as questões do Enem. Nós começamos aí e paramos na primeira. Mas agora vamos retomar esse projeto e essa questão nós vamos resolver de maneira detalhada. E outro vídeo nós gravaremos, né, de uma maneira resumida, para quem aí quer rapidez, né, já tem um certo conhecimento. Fique atento no próximo vídeo. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de alunos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez um dos outros jogadores, com cada um dos outros jogadores. O capitão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Pessoal, no meu caso, como eu gosto aí de participar de torneio de vôlei, também já ajudei estar montando tabelas de jogos, isso aqui é algo muito simples, né, de estar fazendo. Quem não mexe com esporte, essas coisas, talvez tenha uma certa dificuldade, mas vamos ver. Então nós fizemos um esquema aqui, né? Pegamos o jogador 1, como o jogador 1 vai jogar com cada um dos três, nós colocamos aqui jogador 1 vezes jogador 2. Quando nós estamos colocando J1 do lado do J2, nós estamos simbolizando, né, o jogo entre o jogador 1 e o jogador 2. Então o jogador 1 vai jogar com os 2, o 3 e o 4. O jogador 2 vai jogar com o jogador 1, com 3 e com 4. E assim, consequentemente, o jogador 3 vai jogar com os outros 3 e o jogador 4 com os outros 3. Então veja bem, se nós formos efetuar aqui, né, 3 significa a quantidade de partidas que cada um deles vão jogar. Multiplicando por 4 vai dar um total de 12. Mas veja bem, essa representação que nós fizemos aqui, J1 e J2, representa o mesmo jogo, J2 e J1, porque neste caso aqui a ordem, né, dos jogadores não vai representar, dentro do contexto desta questão, não vai representar mais um jogo, né? Então, quando nós temos a ordem J1 e J2 diferente, não simboliza um novo jogo. Então nós vamos ter que eliminar esta partida, que é a mesma desta. Vamos ter que eliminar, ó, J1 e J3, vamos ter que eliminar essa combinação, que representa a mesma partida que essa. Vamos ter que eliminar essa daqui, que representa a mesma coisa que essa. Vamos ter que eliminar esta outra, que representa a mesma partida desta daqui. Vamos ter que eliminar esta daqui, que representa a mesma partida desta daqui. E J4 e J1 nós vamos ter que eliminar, porque aqui já tem o J1 e J4. Resumidamente, se nós contarmos aqui, vamos ficar com 6 partidas apenas. Ou seja, quando nós temos 4 jogadores, né, para descobrir de uma forma, sem ser pela fórmula matemática, né, de uma forma, através de um raciocínio lógico, nós pegamos um valor a menos, né, que é da quantidade de jogadores, multiplicamos pela quantidade de jogadores, e aí não podemos esquecer de dividir por 2. Eu me lembro até que nesta semana, né, eu dando aula no 9º ano, nós trabalhamos com algumas fórmulas matemáticas, né, de funções que representam a função. Olhando por um outro lado, nós podemos ver que isso aqui é uma funçãozinha. Para nós encontrarmos o número de partidas, né, basta nós pegarmos a quantidade, né, de partida, né, diminuir a quantidade de jogadores, na verdade, esse Q representa a quantidade de jogadores. Então nós pegamos a quantidade de jogadores, né, diminuímos 1, por exemplo, tem 4 jogadores aqui, diminuímos 1 e multiplicamos esse valor pela quantidade de jogadores. E no finalzinho dividimos tudo por 2. Pronto. Aí aqui fica uma formulazinha, né, da função. Isso aqui é tipo, se a pessoa não perceber por esse lado, né, por esse modo,
ela pode perceber através dessa funçãozinha. Quer ver? Vamos substituir aqui, né, para Q8, que é a quantidade de jogadores. Pronto, por esse método, né, nós colocamos 8 aqui no lugar da quantidade de jogadores, que foi o que ele pediu na questão. Diminuímos 1, ficou 7, né? 7 vezes 8, 56, dividido por 2, 28. Então, nós vamos ter um total, serão realizadas, né, dentro do esquema aí que ele colocou, né, serão realizadas 28 partidas. Seguindo esse método aqui, que eu não fiz um exemplo, né, nós vamos fazer um exemplo com 8. Seria a maneira, assim, eu creio que mais fácil de fazer essa questão. Aqui nós teríamos que perceber a jogada desta forma, que não é algo fácil. Seguindo esse primeiro método aqui, né, nós pegamos um número a menos do que a quantidade de jogadores. No caso aqui são 8, nós vamos pegar um número a menos, 7. Vamos multiplicar pela quantidade de jogadores, né, e vamos dividir por 2. Então, dividindo 56 por 2, deu o bendito 28. Professor, aqui nós colocamos dois métodos, né? Um método aqui é mais assim, raciocínio lógico, o método da função lá do nono ano. E agora nós vamos para o método que, assim, mais didático de ser feita essa questão, que é através da análise combinatória. A outra forma matemática de desenvolver essa questão seria nós usarmos a questão da combinação simples, né? A teoria da combinação simples. Aqui nós vamos fazer pelo macete, né? Então, teríamos que perceber que essa aglutinação de partidas, né, que nós colocamos aqui, a primeira partida jogador 1 com jogador 2. Então, isso aqui se trata de uma combinação simples. Geralmente, a grande peninha nessas questões é discernir se é combinação simples ou se é arranjo simples. Perceba, uma das técnicas, né, para nós descobrirmos isso, você simula uma partida, né, J1 vezes J2. Aí você troca a ordem dos valores J2 vezes J1. Aí você para e faz a pergunta para você mesmo: se trata de uma mesma partida dentro do contexto dessa questão ou se trata de uma partida diferente? Se J1 e J2 representar a mesma partida que J2 e J1, então se trata de uma combinação simples. Existe uma fórmula lá, né, toda especial para combinação simples. Nós vamos fazer pelo macete, né, até porque nós estamos estudando para concurso. Qual é o macete? Você pega, quando você vai fazer uma combinação simples de 8 agrupados de 2 em 2, né, então são 8 jogadores que eles vão estar sendo agrupados de 2 em 2. Cada agrupamento desse representa uma combinação, aonde que nós, nesse caso, combinação simples, a ordem que esse jogador tiver e não altera, né, para mais um número de partidas. Então o macete é você fazer assim: se você quer uma combinação simples de 8 para 2, você começa com 8, né? Como o próximo valor depois do 8 é um 2, então você vai fazer duas multiplicações, começando pelo 8. Então 8 vezes 7. Sempre essa multiplicação você vai diminuindo 1. Por exemplo, se fosse 8 por 3, você faria 8 vezes 7 vezes 6. Se fosse 8,4, você faria em cima 8 vezes 7 vezes 6 vezes 4. Né? Então, a quantidade de valor, do valor, né, que representar o número após a vírgula, é a quantidade de multiplicações que você fará em cima, iniciando pelo número que começa. Né? Então, aqui no caso, nós vamos fazer duas multiplicações, sempre diminuindo um valor daquele que iniciou. Tá? Na parte de baixo da fração, nós iniciamos com o número após a vírgula aqui, da combinação, 2, e nós vamos multiplicando até chegar no 1. Então, se aqui fosse um 3, ficaria 3 vezes 2 vezes 1. Se aqui fosse um 4, ficaria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Multiplicando a parte de cima vai dar 56, a de baixo dá 2. 56 dividido por 2 dá 28.
Se você quer algo assim mais detalhado ainda, né, você pode estar acompanhando, pegando um livro do segundo ano, geralmente, que trata dessa parte de análise combinatória, né. Confesso para vocês aí que eu, mesmo depois de dar aula há muito tempo, né, já dava aula há cerca de 15 anos, eu tinha ainda dificuldades, né, com essas questões de análise combinatória, e após eu resolver, um dia eu me revoltei contra isso, né, você que está me ouvindo aí, precisa se revoltar às vezes em relação aos seus estudos, né, e eu me revoltei e em 2 dias peguei 2 livros, né, diferentes, e eu resolvi mais ou menos 400 questões de análise combinatória em mais ou menos 2 semanas. E nunca mais a minha vida foi a mesma em análise combinatória. Portanto, isso que eu estou dizendo, né, geralmente aí nas escolas normais do ensino médio, se trata de um assunto de 2 meses, essa partezinha de análise combinatória, né. Portanto, se você quiser entender detalhadamente, né, procure aí um livro, resolva as questões, ou procure questões aí também na internet, né. Inclusive nós mesmo temos no nosso canal, eu vou colocar o endereço aí, né, na descrição desse vídeo. Você procura lá, nós temos um blog de matemática com 15 questões de análise combinatória, todas elas resolvidas para você. Vale a pena ver lá esse assunto. Pessoal, se você gostou desse vídeo, né, foi importante para você, dá um like aí, né, se inscreva no nosso canal, não esqueça de ativar as notificações, né, é muito importante para nós. E agora no final do vídeo nós vamos estar falando um pouquinho de uma mensagem aqui divina, de Deus. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então você pode tomar como experiência você mesmo, né? Às vezes a gente tem esse mau costume de reparar a vida dos outros, né? O próprio Jesus disse: tira primeiro a trave do seu olho, né, para depois reparar o cisco no olho do irmão. Então há pessoas que na terra dos viventes, que eles conseguem observar um cisquinho, um errinho na vida dos outros, quando a vida dele está um caos, né? Então aqui Jesus disse: ó, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Então analise a sua própria vida, não analise a vida dos outros, é a sua vida, é a minha vida que nós devemos analisar. Você analisa a sua, eu analiso a minha, e todos, consequentemente, fazem a mesma coisa. Então você começa a perceber, se você estiver andando em trevas, se você chegar à conclusão de que você está andando em trevas, então a lógica, até matemática desse versículo seríamos dizer que você não está seguindo a Jesus. Talvez você pode até pensar, ou alguém pode até pensar que está seguindo a Jesus, mas talvez ele esteja seguindo aquele Jesus, não esse Jesus aqui da Bíblia, de João 8,12, mas talvez ele esteja seguindo um Jesus que ele criou, um Jesus de uma imagem presa lá numa parede, né? Um Jesus que muitas vezes não é capaz de mudar a vida das pessoas. Não estou falando de religião aqui, eu estou falando que o Jesus, o Filho unigênito de Deus, que veio para a terra e morreu por toda a humanidade, quem segue ele não andará em trevas. Não andará em trevas. Então as trevas, elas ficam longe daqueles que estão seguindo a Jesus Cristo. Ele pode até ter momentos de dificuldade na vida, ele pode até passar por trevas, mas a trevas, ela não fica instalada na vida dessa pessoa. A trevas não causa, não é um lugar de descanso de trevas na vida da pessoa. Não. A pessoa que segue a Jesus Cristo, ele tem a luz da vida e ele brilha espiritualmente falando, né? E ele encontra a paz. Então, reflita sobre esta mensagem, né? Reflita sobre a luz do mundo chamada Jesus. E se você seguir verdadeiramente Jesus, talvez até hoje você tenha seguido uma religião, talvez você tenha seguido o Jesus que os seus pais te ensinaram, o Jesus que os líderes religiosos ensinaram, mas eu te convido a ler as Sagradas Escrituras, pedir, orar a Deus e pedir para que Ele te dê o verdadeiro discernimento de quem é o Jesus verdadeiro,
o Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso, que veio na terra e morreu pelos nossos pecados. Se você seguir esse Jesus aí, você não andará em trevas, e a luz de Deus habitará para sempre na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.